Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom que você está aqui para mais um dia de leitura diária. Feche os seus olhos. Vamos começar com a oração. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Nos ajude, Senhor. Nos dê da sua graça. Que o teu Espírito Santo continue conosco, nos renovando, nos abençoando. E que nós, Senhor, possamos ser fiéis a Ti cada dia de nossa vida. Cumprindo, Senhor, a Tua palavra, os Teus mandamentos. Que a nossa obediência alegre o Teu coração. E que o Senhor perdoe os nossos pecados cada dia. Que nós venhamos nos arrepender dos nossos erros, Pai, dos nossos pecados. Em Teu nome eu Te agradeço por cada um que está aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor. Nos ajude cada um. Vai estendendo as Suas mãos, Pai, abençoando, dando vitória. E que o Senhor continue conosco, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Neemias, no capítulo 8, capítulo 7, 8 e 9, Salmo 140 e Apocalipse, capítulo 7. Neemias, capítulo 7, diz assim: Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto, e antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. A lei dos exilados retornara. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores. E as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estava registrado ali. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiro. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamaias, Naamane, Mardoqueu, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. E esta é a lista e o número dos que retornaram, pelos chefes de família e respectivas cidades. Os descendentes de Parós, 2.172, Cefatias, 372, de Ara, 652, de Baat-Moabe, por meio da linhagem de Jesus e Joabe, 2.818, de Elã, 1.254, de Zatu, 845, de Zacai, 760, de Binui, 648, de Bebai, 628, de Asgad, 2.322, Adonicão, 667, de Gibai, 2.067, de Adim, 655, de Até, por meio de Ezequias, 98, de Azum, 328, de Bezai, 324, de Arife, 112, de Gibeon, 95, das cidades de Belém e de Netofate, 188, de Anatote, 128, de Bet-Asmavete, 42, de Quieriate, Jearim, Sefira e Beer-Rote, 743, de Ramá e Geba, 621, de Micmas, 122, de Betel e Ai, 123, do outro Nego, 52, do outro Elão, 1.254, de Arim, 320, de Jericó, 345, de Lode, Abide, de Ono, 721, de Senaá, 3.930, os sacerdotes, os descendentes de Jedaía, por meio da família de Jesua, 973, de Imer, 1.052, de Bazur, 1.247, de Arim, 1.017, os levitas, os descendentes de Jesua, por meio de Gadmiel, pela linhagem de Odeba, 74, os descendentes de Asaf, 148, os porteiros do templo, os descendentes de Salom, Até, Talmon, Acobe, Atita e Sobai, 138, os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Teros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaa, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Acofa, Aru, Baslite, Meida, Arsa, Barcos, Cícera, Tamar, Mesias e Atifa.
Os descendentes dos servos de Salomão. Os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Ati, Poquerete, Azebaim e Amon. Os servos do templo. Os descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tauarça, Querube, Adom e Me, mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 642. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Basilai, homem que se casou com a filha de Basilai de Gileade e que era chamado por aquele nome. Esses procuraram de família os registros, mas não conseguiram achá-los, e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. O total de todos os registrados foram 42.360 homens, além dos 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 monos, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias, 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas estabeleceram-se em suas próprias cidades. Capítulo 8. A leitura pública da lei. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente das portas das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Penaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulam. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia ver, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acobe, Sabetai, Odias, Nazéias, Quelita, Azarida, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote escriba, os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os israelitas e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira cultivadas, de oliveiras silvestres, de mortas, de tamareiras, de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas.
e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Nun. Até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Capítulo 9. A confissão do pecado. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram e vestiram um pano de saco, e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas Jesua, Bani, Gadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. Os levitas Jesua, Gadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Pedaías proclamavam o povo, dizendo: levantem-se, louve o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, tudo o que neles há. A terra, tudo o que nela existe. Os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão. Trouxe-o de Ur dos Caldeus, e deu-lhe o nome Abraão. Disse que o coração dele era fiel. Fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus, e cumpriste a tua promessa, porque tu és justo, viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais, e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome, que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu descestes ao monte Sinai dos céus, lhes falaste, desse-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecesse o teu sábado santo e lhe deste ordens, decretos e lei por meio de Moisés, teu servo. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste entrar e tomar posse da terra que, sob juramento, tinhas prometido dar-lhe. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te, e esqueceram-se dos milagres que realizaste sobre eles. Tornaram-se obstinados, e na sua rebeldia escolheram o líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso, não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus, que os tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis, foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia, a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não restivesse o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartisse entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Escom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os teus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos teus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus, que viviam na terra, e os entregaste nas suas mãos, com seus reis, com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terras férteis. Apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram da tua grande bondade, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas que o tinham advertido, que se voltassem para ti. E te fizeram ofensas detestáveis, por isso os entregastes na mão de teus inimigos e o oprimiram. Mas, quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouvistes, e na tua grande compaixão deste libertadores, que os livraram das mãos dos seus inimigos.
mas tão logo voltam ao teu pais de novo fazer o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos dos seus inimigos, para que dominasses sobre eles. E quando novamente clamava a ti, dos céus tu os ouvia, e na tua compaixão os livrava vez após vez. Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram os teus mandamentos, pecaram contra tuas ordenanças, pelas quais o homem vive, se lhes obedece. Com teimosia deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. E durante muitos anos fosse paciente com eles, por teu espírito, e por meio dos profetas os advertiste. Contudo não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruísse, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu, foste justo, agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhe fizeste. Mesmo quando estava no reino deles, desfrutando da tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não te serviram, nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruísse dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem nos parece. É grande a nossa angústia. O acordo do povo. Em vista disso, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Salmos 140. Para o mestre de música, Salmo davídico. Livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos, estão sempre provocando guerra, afiam a língua como a da serpente. Veneno de víbora está em seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Protege-me dos violentos, que pretendem fazer-me tropeçar. Homens arrogantes preparam armadilhas contra mim. Perversos estenderam as suas redes. No meu caminho armaram ciladas contra mim. Eu declaro ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a minha súplica. Ó soberano Senhor, meu Salvador, poderoso, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Não atendas os desejos dos ímpios, Senhor. Não atendas. Não permitas que os planos deles tenham sucesso, para que não se orgulhem. Recaia sobre a cabeça dos que me servem a maldade do que seus lábios proferiram. Caia em brasas sobre eles, e sejam lançados ao fogo, escovas das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra, e a desgraça persiga os violentos até a morte. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado, e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Apocalipse, capítulo 7. 144.000 selados. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo, subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Das tribos de Ruben, 12.000. Das tribos de Gade, 12.000. Das tribos de Azer, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. A grande multidão com vestes brancas. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro. Todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém.
louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, é claro, estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.